Olá, pessoal. Vamos ver a definição matemática de domínio. O domínio não é só domínio de função. Função é uma relação. Função é um caso específico de relação. Relação é o caso mais geral, sem aquelas restrições da função. De modo que você pode também definir o domínio de uma relação, certo? Então, considere o seguinte: seja R uma relação de A a B. Bom, se R é uma... Você pode até escrever. Eu não sei se vai usar aqui, mas para a gente visualizar. Se R é uma relação de A até B, significa que R é um subconjunto de A cartesiano B. Só para colocar a informação aqui. Daí você considera, escreve assim, DOM de R como sendo o domínio de R. Tá? Então, chama isso aqui de domínio de R. A definição é que o domínio de R ele vai ser todos os azinhos pertencentes a A, tal que existe um B pertencente a B, de forma que o par ordenado AB pertence à relação. Vê se você... Essa parte é importante, sim. Quer dizer, vou até destacar ela, que é importante você ter isso aqui em mente, ó. Ó, vê se vocês entenderam o 3. Vê se captaram. A gente vai ver exemplo e tudo, mas vê se... Ó, lembrando, então R é uma relação de A a B, significa que R é um subconjunto de AB. O que é o domínio? São todos os Azinhos pertencentes ao conjunto A, tal que existe um Bzinho pertencente a B, de modo que o par ordenado pertence a R. Então, quer ver? Peraí, deixa eu ver se... Ó, se vocês entenderam, vamos já dar uma mesclada aqui, ó, e vamos escrever quem que é o domínio desse R aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Eu sei que está no próximo material, mas, ó, quem que é o domínio? Vamos ver se vocês compreenderam aqui. Se quiser, eu volto. Não, deixa eu pegar, copiar a definição e trazer ela para cá. Vou copiar isso aqui, ó. E vou trazê-la para algum lugar aqui. Ó, eu estou misturando aqui, tá? É o próximo conteúdo, mas que eu estou trazendo aqui para cá. Fala para mim, ó. Isso aqui é a definição. Domínio, todos os azinhos, tal que existe um B, cujo par ordenado pertence à relação. Me fala quem é o domínio de R, dessa relação R aqui. Quem No entendeu? caso, vai ser o subconjunto de A, tipo 1 e o 3, já que o 2 ele não está incluso na relação. Tá, mas fala para mim. Você fala, esse aqui é 1 e 3, assim? Não, o conjunto 1 e 3, não para ordenado 1 e 3. Assim, né? Porque no caso dessa relação, o 2 ele não está incluso, então Isso, não faz isso. sentido incluir o 2 no domínio. Exatamente. Então, ó, o domínio são todas as primeiras coordenadas que estão na relação, tá? Então, você poria 1, 3. Mas o 1 você não vai repetir porque é um conjunto, não pode, parece uma vez só. Então, é desse jeito. Bom, esse G não vai dar para... Deixa eu ver se vai dar. Ver se daria para todos os X. Nesse caso aí tá um pouco complicado, o domínio dele é o R. Né? Eu não sei se eu posso afirmar que é o próprio R. Ele é maior. Mas vamos... É que eu quero pegar uns exemplos assim, não quero colocar uma complicação a mais ali por enquanto. O domínio, vamos ver então o domínio da relação E. É o conjunto, né? Que vai ter esses carinhas aqui, ó. Então, contendo 1 e 2. Certo? Deixa eu voltar. Porque aqui, então é isso, essa definição, na prática é isso, é você pegar... Agora, aqui está dizendo assim, o range.
Range, traduzindo ao pé da letra, é o alcance, mas seria o contradomínio, né? Eu acho que é a tradução. Vamos chamar de contradomínio. Então, o contradomínio de R vai ser todos os Bzinhos, tal que existe um A em que o paraordinado pertence a R. Então, vamos calcular o range desses outros aqui também. Por exemplo, vamos calcular o range do E. Professor, isso não seria imagem, não? É imagem. Eu acho que fica melhor. Imagem. Porque, se eu não me engano, a imagem ela está contida no contradomínio. Imagem. Uhum. Imagem. Então, a imagem de E, qual que vai ser aqui? Vai ser o power set de A. Tá, o power set de A é o vazio, é o próprio A, é o 1 e o 2, tá certo? Peraí. Deixa eu pegar a definição e para levar lá também, que pode ajudar. Vou por aqui embaixo. Eu quero reformular minha resposta. O power Não, set pode. de A, exceto o vazio. Tudo bem, eu vou tirar o vazio aqui. Assim? Isso. Porque nesse caso Então, está relacionado com os elementos de A, né? Por essa relação. exato. Ó, mas na verdade não tem nada a ver com o power set de A, tá? Que aqui, exceto o vazio, coincidiu de ser parecido, de ser quase o power set de E, power set, né? Mas na verdade você só vai olhar quem que vai aparecer aqui, quem vai estar aqui no segundo. Você vai pegar todos os as segundas coordenadas, os pares ordenados do conjunto, tá? Então você vai por o 1, 2 e o 2. O 1, 2 e o 2. Tudo bem? Tudo ok. Então, essa é a imagem. Veja só, R-1 é a inversa de R. Como é a relação de A a B, R-1 é uma relação de B para A, tá? Então, o R-1, que é a inversa, a relação inversa, porque assim como tem função inversa, tem relação inversa. Se você tem a relação que vai de A para B, a relação inversa vai de B para A. Então, a relação inversa é o conjunto de todos os pares ordenados, BA, pertencente ao produto cartesiano BA, tal que a, B pertence a R. Vê se entenderam o set. Eu falei aqui, parecia que estava no vezes 2, né? Meu áudio. Você põe no YouTube vezes. No WhatsApp, agora o WhatsApp está com vezes 2, que é uma maravilha esse negócio, viu? O cara fala devagar, você põe lá no vezes 2. Hein? Vocês entenderam o set? Vê se entendeu o set. Ó. Depois, o set, por enquanto. Relação inversa é uma relação. Então, todos os pares ordenados BA pertencentes ao produto cartesiano BA. Tal que, esse tal que, vocês entendem bem? É o irmão gêmeo do para todos. Não, não, aqui na verdade, não, o tal que, não, essa barrinha, não, eu tô querendo dizer, a barrinha é tal que, mas o que tem depois da barra, depois do tal que, né? Essa condição, eu queria entender, porque isso aqui é definição, né? Eu quero Ah, saber se sim. vocês entenderam o que está depois aqui, ó. É para todos os pares ordenados AB que pertencem à relação. Então, mas não, porque assim, não deveria estar BA aqui? Não, não.
Porque é o seguinte, ó, se o R, porque assim, o que acontece, ó? O BA, ele tá no R-1. Ele não tem como ele tá no R. Eu não sei. No caso, o R-1 que tem. O BA tá no R-1. Então, seria contraditório. O BA tá no R-1 e tá no R também. Isso. Então, exatamente. Por isso que eu estou colocando, que é para a gente discutir. Aqui você está... Então, por que a gente não coloca assim, BA pertence a R-1? Porque senão você vai estar definindo o R-1 a partir do R-1, se colocasse daquele outro jeito, que estava assim, ó, entendeu? E aí não fica legal, é uma definição recursiva que não é legal. Então, você vai definir o R-1 a partir do R. De que forma? Como você falou que o R-1 é uma relação de B para A, evidentemente o R é uma relação de A para B. E, então, você define em relação a R, você define a inversa. Ok? Se tiver pergunta, podem dizer. O S, agora ele está dando. Dado S, S é uma relação de B para C. Agora você pega uma composição de relação, porque não tem composição de função, né, que vocês viram, tal, FOG, né, aquela coisa F de G, de X. Aqui também tem a composição de relações. Se você pegar um S, que é de B para C, deixa eu até colocar aqui, então, já que eu coloquei, ó, o S é de B para C. E o R é de A para B. Então, se você fizer o SOR, vamos chamar assim, seria a composição de SR. Daí, você vai compor isso aqui, vai dar uma relação de A para C. Tá? Então, o SOR, não é só o R, você já sabe, só o S, você já sabe. Mas o SOR é uma relação de A para C. Porque no caso do A, ele está no caso A domínio, o B imagem da relação de A para B. A gente pega agora essa imagem, ela é tomada como domínio para a relação de B para C. No caso, a gente faz essa composta pegando de A para poder chegar até C, passando pelo B como um meio no caminho. O B é o meio do caminho. Exatamente. Eu pus aqui um subíndice só para lembrar, mas não precisa de subíndice, já está sendo dito antes, né? Mas você teria você tem essa escrita aqui, tem esse significado, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, SOR, ele é um subconjunto de A cartesiano C, tá? Assim, vocês podem perceber que está começando a ficar mais complexo, né? A coisa está... Então, por exemplo, quem que é o SOR aqui em notação de conjunto? É o conjunto dos pares ordenados AC. Pertence ao produto cartesiano AC. Tá o quê? Existe um Bzinho pertencente a B, de forma que o AB, que é o intermediário, note que o B é o intermediário, então ele vai ter que aparecer tanto em R quanto em S. Então você vai falar, ó, o par ordenado AB pertence a R e o par ordenado BC pertence a S, porque ele é o intermediário. Então, a expressão 10 ela fica mais rebuscada, né? Vê se entendeu ou aceitou. Eu Entendeu tô, ou aceitou? eu tô tentando ver aqui ao contrário, do em vez de ser SOR, fosse ROS. Uhum. Não, perfeito. O ROS é a inversa do SOR. Então, o ROS é subconjunto, é uma relação ou subconjunto do cartesiano CA. Fusca. Muito boa. Caramba, eu passo uns 30 minutos olhando para um problema, tentando entender, eu só dou uma passada de olho aí. Aí é um tiro. Não, mas é que é a maturidade matemática, né? Mas é que eu já vi isso bastante, só que vocês também começaram a trabalhar com matemática pura,
É porque essa parte é inversa, né? Então, se você fizer se o SOR é isso, o ROS vai ser a inversa. Então, se é de A para C, vai ser de C para A. Essa parte é mais, assim, delicada, né? Que, assim, de intuir, né? Se eu não tivesse escrito isso e fosse intuir, assim, eu não sei, eu sentiria dificuldade de colocar essa parte aqui, né? Por exemplo, talvez a gente poria só essa parte aqui e esqueceria essa. Então, poria só essa e não poria essa, entendeu? Isso é que eu acho, no caso, rebuscado. Professor, eu fiquei pensando, Uhum. agora, se o, como a, a operação composta que a gente usa em função e relações, ela não comuta, certo? Então, a gente poderia Uhum. usar justamente essa propriedade para poder demonstrar que AC e CA, a operação CA, não são comutativas. E pelo fato de não ser comutativas, a gente mostraria que se AC é igual a CA, a gente poderia concluir que A é igual a C. Aquela demonstração lá do comecinho da aula. Tipo essa aqui, não. Ou não. Era isso daí mesmo. Eu entendi o que você falou. Como é que vamos ver aqui? Porque isso, assim, exato, vamos guardar esse teorema. Se eles só são iguais, vamos dizer assim, A e B são conjuntos não vazios, tá? Normalmente se fala muito isso, ó, são conjuntos não vazios, pronto, você já joga fora, exclui isso aqui. Daí o teorema fica que eles são iguais, C somente C, A igual a B, tá? Porque foi dado que não vazio. Então, de fato, se esse comutar que você está falando, eu estou entendendo assim, digamos assim, se o produto cartesiano comuta, é porque, e o conjunto não for vazio, nenhum, é porque, os conjuntos, né? É porque o A é igual a B. Isso. Que a gente poder pegar a operação da composta, ver que como a S composta R é diferente de R composta S, e a gente viu que um se representar o produto C e outro representa C, produto A, então se R composta E, S e S composta R são iguais, a gente concluiria que A é igual a C. Então eu demonstraria aquele teorema, excluindo o caso deles serem vazios. Uhum. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora teria que. Porque, por exemplo, deixa eu abrir uma página aqui. A gente pode tentar fazer aqui A, B, C. Não sei nem se precisa desenhar o. Bom, tudo bem. Se precisar, a gente ficaria assim. Vamos supor que o. Não, desculpa. O R é A1, B1 e A1, B2. O S, se precisar, depois eu coloco. Ele vai ser. Aqui só. Então, aqui, pelo visto, só tem o A1. Aqui teria um B1, B2. E aqui. Quer dizer, isso é o que o conjunto tem, né? Quer dizer, pode até ter mais. O conjunto pode até ter mais aqui. A questão é a relação, não está falando sobre o conjunto, porque ele é um subconjunto do produto cartesiano. Então, embora ele está dizendo que o R só não está relacionando o A2 e A3 com ninguém daqui. Mas o S vai ser B1, C3, B2, C2. Aí a gente está querendo fazer que nem ele fez aqui, o SOR, né? O SOR, então você tem o S, que é do B
C e o R, que é do AB. Então, o SOR vai ser o B, SOR. Então, você vai pegar, a resposta dele ele é de A para C, né? Isso. Aí, então você vai ter aqui o A1, só que o A1 vai no B1, e o B1 vai no C3, então ele é de A1 para C3. Mas o A1 também vai para o B2, e o B2 vai para o C2. Então, é um A1, C2. Bom, se eu fiz certo, esse aqui seria o SOR. O ROS é inversa. Então, é fácil fazer. C3, A1, é só inverter. C2, A1. Então, como você falou, comutar, certo, aí seria comutar esses elementos do par ordenado, de cada um desses conjuntos, né? Mas, daí você estava dizendo que... em outras palavras, a pergunta do Marx é assim, como provar aquele teorema via composição, né? Teria que pensar mais para estruturar, mas eu acredito que dê para fazer mais ou menos por essa linha. Então, esse aqui, o ROS é ou relação, né? Subconjunto de Osca, né? Então, CA, e o SOR de AC. Bom, esse aqui é um pequeno exemplo. Eu não fiz os risquinhos das relações, não. Mas poderia fazer, posso fazer. A1, B1, e o A1, B2. Depois o B1, C3 é o S, e B2, C2, tá? Bom, é um exemplo, né? Depois tem uns comentários aqui, ó. O domínio de uma relação de A para B é o conjunto contendo todas as primeiras coordenadas dos pares ordenados da relação. Pronto, isso aqui a gente viu bem, tá? A imagem de uma relação é o conjunto contendo todas as segundas coordenadas dos pares ordenados. A gente viu bem também. A inversa da relação contém exatamente os mesmos pares ordenados que o original, que é a relação original, mas com a ordem das coordenadas reversas. Então, aquilo que eu fiz... vamos ver o que ele faz aqui, ó. Aquilo que eu fiz aqui no exemplo, né? Se eu calculei o SOR, para fazer o ROS, você só inverte aqui, dá C3A1, C2A1. Deixa eu só fazer direitinho. Se não estiver aparecendo um, isso aqui é um. Por exemplo, o G menos 1, então vamos ver aqui um exemplo. Ó, o G é aquela... sim, por que ele chamou de G? Porque é greater than, tá? É a relação greater than. Olha só que legal. Quer ver? Não sei, vamos ver que... Como é que você... tem uma coisa interessante. Vai aparecer mais na frente, mas eu vou dar um breve spoiler. Deixa eu ver onde é que eu posso usar aí. Na verdade, eu podia fazer aqui, ó. Aquele exemplo bem... Sabe um jeito legal que a gente pode usar para escrever esse tipo de coisa? Você pode fazer o seguinte coisa, ó. 1R3. Quando você escreve 1R3, é a mesma coisa que você dizer que o 13 pertence a R. Então, aqui você escreveria 1R5, que é a mesma coisa de escrever 15 pertence a R.
E mesma coisa, você escreveria 3R3, que é a mesma coisa de falar que o 33 pertence a... Por que que é legal? Eu gosto muito dessa notação, porque fica muito assim, um se relaciona com 3, um se relaciona com 5, ou seja, esse par pertence ao R. Entenderam? Até aqui? Que aí eu vou, agora eu vou voltar e explicar por que que eu falei essa notação. Agora, para falar um negocinho lá. Não, essa anotação tá boa. Eu É, fico perdido. Quando aparece um sinal de pertence, aí ao lado dele tem um sinal de maior igual. Da- Essas misturas assim, ou dois sinais de pertence consecutivos. Eu tá de brincadeira comigo. ah, tá. É o seguinte, ó. Então, como é que você falaria, por exemplo, essa parte aqui, ó, como é que você fala? Que π, g, aquele exemplo que deu, é raiz de 2, né? Você deu. Depois você deu aquele exemplo, 3g, é, 2, né? Dois. Ou então 0,999G 0,99. Agora, o que você substituiria o G? Pelo que você pode substituir o G? Normalmente notação com esse é o R de relação utilizado. Ou. Não, Ah, o eu tô que entendendo. você põe no meio aqui, que vai ficar bem intuitivo que se você puser no meio? Ai, meu pai, eu tô quase lembrando. Não é que você está quase lembrando, é que é tão óbvio que você não está lembrando. Você não está falando por ser tão óbvio. Ó, O sinal de maior. isso, maior, ó. 999 maior. Então, veja, é, então o que aconteceria? É que não vai fazer, o pessoal não faz isso para não ficar recorrente, mas você poderia colocar que que o maior é uma relação. Só que você não vai usar esse mesmo símbolo aqui e aqui, senão você gera uma definição por recorrência, aquele espelho infinito, lá um espelho em frente ao outro, e não fica legal. Então você chama de uma outra letra. Mas quando você fala a relação, quando você fala o símbolo de maior, note que é uma relação, entendeu? Que pega um par ordenado que pertence a um produto cartesiano que especifica como que um par está relacionado com o outro. Nesse caso, é o maior, que o número é maior, né? Como a gente conhece, o usual. Eu só quis adiantar um pouco essa notação aqui. Mas ela vai É aparecer mais tarde. a partir daí que as coisas começam a ficar mais abstratas. Daí pra É, frente, misericórdia, é coisa de doido. mas isso se for entender mais pela teoria de conjuntos, como você deve estar vendo talvez um pouco lá naquele livro, né? Topologia, pode ser que pareça um pouco. Aqui no curso, não vai ficar tão abstrato assim, nesse sentido. Mas o próprio pertencimento, ele é uma relação que você define também. Nossa, é bem doido como se define o pertencimento como na notação de conjunto. Tem também num dos livros dessa mesma série. De modo que, ó, se você definir o G dessa forma, a inversa dele vai ser o XY pertencente ao R2. Eu chamo de R2, tá? Porque eu estou simplificando. Que é R2 é o R cartesiano R. Se você tiver o Y, o X pertencente ao G, tá? Note que aqui, como ele quis chamar de XY aqui você tem que chamar de YX. Caso você quisesse manter o XY aqui, você chamaria de YX. Eu acho que ficaria mais intuitivo se ele pusesse YX aqui, mas também não é ruim ele ter feito isso, que faz a gente pensar. E aí, você substitui que se isso acontece, é porque o Y é maior que o X. Ou, sim, agora eu sei porque ele usou, para poder ficar, agora ficar na ordem certa. Então, se o Y é maior que X, X é menor que Y. Então, essa, que é a inversa, é a relação menor que. Então, veja, se o G é a relação maior, o G menos 1 é a relação menor. Muito bonito, né? Demais. Cara, eu me preocupo, porque daí pra frente vai ficar confuso. Na hora que vem falar sobre
as propriedades das relações, os tipos de relações e aí quando vai para os pole set, o strict pole set, aí, daquele ponto para frente eu me perdi, professor. Ah, sim, sim. POSET, né? Tá, eu tenho que revisar. Eu tenho que ver essa parte. Eu não sei como que vai estar nesse. Não sei se a gente vai entrar nesse livro, se ele entra nisso, entendeu? Mas no outro livro ele fala disso. Quando a gente estiver na iniciação científica, eu te mostro melhor o que é tudo isso, né? Que você está comentando. Deixa eu parar o vídeo, mas